Olá, querida líder do Ministério Infantil. É um prazer a gente estar aqui com você hoje para falar sobre o assunto do 6º dia da nossa Semana Santa, o melhor presente. Para o tema de hoje, nós vamos começar, lembra da dica de ontem? A gente sempre vai retomar o que foi falado no dia anterior. E uma sugestão que eu tenho para você é você pegar a imagem que você usou no dia anterior e perguntar para as crianças: quem se lembra do que nós vimos ontem? Espere que elas falem, dê oportunidade para que as crianças falem e assim elas vão se sentir parte deste momento. Em seguida, lembra que nós temos aqui a caixa de presente. Essa caixa de presente é aquele momento do suspense. Você vai abrir, é aquele momento em que as crianças vão pensar: o que será que vai vir hoje? Qual é o tema de hoje? Antes de você pegar a caixa de presente com a Bíblia, para que nós possamos dar a oportunidade para as crianças colocarem a mão e tentar tocar nos elementos que vai representar a história de hoje, retome com elas os versículos bíblicos dos dias anteriores, as mensagens, para que possa cada vez mais ficar gravado na mente delas. E agora é o momento de você pegar a Bíblia e mostrar para elas. Dê a oportunidade, então, como eu já mencionei, para que cada uma possa colocar a mão e ver quais os elementos que tem aqui dentro. Não se esqueça de falar para elas não mencionarem, para que todas possam ter a oportunidade de descobrir. Depois que todas olharem, tocarem, é o momento, então, de você mostrar para elas os elementos que tem aqui. Eu vou mostrar para vocês quais são os elementos que nós separamos. Uma taça, uma toalha, e aqui nós usamos essa garrafa com água e também esse papel craft para nós podermos fazer o pãozinho e representar o pão. Logo mais usaremos esse modelo aqui também para que as crianças possam montar o próprio pãozinho. Bom, depois que elas tiveram esse momento de descobrir e ter uma ideia do que será a mensagem do dia, é o momento de nós entrarmos, então, na mensagem bíblica. E nós separamos aqui um tecido que vai servir como base. Você vai colocar esse tecido. E também nós temos aqui esse papel, que as crianças podem receber um pedacinho cada uma também. E nesse momento você pode montar aqui um pãozinho, né? Junto com elas, representar o pão. Por quê? A mensagem de hoje, que é o 6º dia, nós falaremos sobre a grande ceia. E você vai poder refletir sobre a Páscoa que os israelitas tinham, que eles lembravam do Cristo que viria como cordeiro, e agora a grande ceia, que Jesus já morreu para nos salvar e libertar os nossos pecados. E no momento que você estiver contando a história, quando você falar do momento em que Jesus, né, serviu ali o pão, é o momento das crianças fazerem o pãozinho com o papel. Momento do suco, traz um suquinho, pode ser também alguma imagem, se não for fácil entregar um desse para cada um, você pode trazer apenas um suquinho, apenas para representar então o que foi a ceia, a grande ceia com os discípulos. Um detalhe muito importante, querido líder. Esse momento, ele é muito especial para que você possa mostrar para a sua criança o simbolismo tão importante que foi da grande ceia que Jesus realizou com seus discípulos. Um detalhe bem importante é você não realizar a Santa Ceia com as crianças. Nós orientamos que esse momento da Santa Ceia com as crianças seja depois quando elas tiverem uma maior compreensão, logo após o batismo, que é o melhor momento. Continuando aqui com a nossa adoração, esse momento, depois que você contou a história, depois que você já falou sobre o simbolismo com as crianças, agora é o momento da reflexão. Depois da história, é sempre importante a gente deixar ali um momento para as crianças refletirem sobre o assunto. E nada melhor do que fazendo perguntas. O que será que Jesus sentiu naquele momento quando os discípulos não estavam querendo lavar os pés uns dos outros? Tenho certeza que Jesus estava muito triste por eles não serem humildes e participarem lavando os pés uns dos outros. Eles esperavam que um servo fizesse isso. E esse momento, depois de você contar a história, é aquele momento em que as crianças podem, então, fazer as perguntas
fazer as perguntas nesse cartão que nós já mencionamos no dia anterior e colocar nessa caixa para que uma pessoa responsável, então, possa ler as perguntas e ser aquele momento especial de reflexão sobre o tema. Em seguida, é o momento de nós vermos sobre os presentes que Jesus nos deu com essa história. E nós podemos mencionar que esse foi o último presente que Jesus deu a nós. Você lembra qual foi o seu último presente? Pergunte isso para a criança, leve a refletir sobre isso. Aqui nós temos essa caixa, que todos os dias nós vamos abri-la. E aqui nós temos um cordeirinho, que você pode fazer com esse material costurado, ou também nós temos aqui um outro modelo mais simples. Se você tiver alguma pelúcia de ovelha também que represente o cordeiro, também é importante para esse momento. Agora, nós podemos refletir com as crianças sobre o último presente. Jesus veio a este mundo e agora não precisamos mais do cordeiro, da ovelhinha para ser sacrificada, porque Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse momento também é o momento de nós vermos quais são os presentes que nós temos. Uma sugestão nossa, e bem simples, mas muito significativa também, é esse leque. Você pode fazer um para cada criança, e nesse leque ela pode colocar aqui o nome de cada familiar. A ideia é, nesse momento, ser um momento de gratidão. As crianças, então, irão agradecer a Deus pela família. Porque a grande ceia, Jesus fez com seus discípulos, que naquele momento era a sua família. E antigamente, os israelitas comemoravam a Páscoa em família. E eles comiam ali o cordeiro, e era um momento que todos ceiavam juntos, a família inteira ceiava junto. E um outro presente que Deus dá para nós hoje é a família. Nós já estamos nos encaminhando para o final da história e reflexão bíblica de hoje, do momento que você terá com a sua criança, mas antes disso, eu quero aqui destacar também esse painel que eu já mostrei ontem para vocês, e aqui o verso bíblico. Todos os dias é muito importante que você leia o verso bíblico com a criança, e se possível montar um painel como esse para colar o verso bíblico, seria muito interessante. Outro detalhe também que nós já mencionamos ontem é essa argola. Essa argola aqui, todos os dias a criança ela pode colar aqui o verso bíblico e no final da Semana Santa, essa argola aqui será como uma lembrança em que ela poderá relembrar os versos bíblicos lidos em cada dia. Que presente importante esse daqui, né? Uma sugestão simples, mas que pode ser muito significativa para os outros dias, os próximos anos, quando a criança tiver alguma dúvida sobre o que ela relembrou e viu nos dias da Semana Santa. Nós queremos agradecer esse momento que você esteve aqui conosco. Foi um momento muito importante em que nós podemos refletir sobre esse tema, a grande ceia. E o mais importante é que você possa falar o coração da sua criança, que ela possa entender que hoje, quando ela errar, quando ela falhar, existe o Senhor no céu, que é o Cordeiro, que nos tira todo o pecado e que ela hoje pode orar a Deus diretamente. E Jesus, Ele perdoa os nossos pecados, por quê? Ele já morreu por nós. Que você possa continuar sendo uma bênção na sua igreja para as suas crianças. E que acima de tudo, todos os dias, nós possamos ser exemplo para elas, para que juntos possamos estar um dia com Cristo no céu.